Olha aí, enviei o convite para ela. Boa tarde, Simone. Zé Araújo, do Cineide, Valquíria. É, gente, está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Olha aí. Agora Agora foi. deu. Tá Vamos dando para me embora. ouvir? Tá dando para lhe ouvir. Sua imagem está congelada, mas vamos que vamos. Vamos seguir que depois se desce. Destrava, depois destrava. Em nome de Jesus, vamos seguir porque o tempo é curto. Primeiramente, quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida da minha irmã, minha mana, amiga, a Kelly Carvalho, que fez o convite através da sua pessoa. Que Deus em Cristo abençoe a vida da irmã, de toda a família, de todo o Ministério da EVEC, pastor Silas Malafaia, todos aqui presentes que estão nos ouvindo nessa tarde. Eu creio que Deus tem algo a acrescentar nos nossos corações nessa tarde. Confesso que eu tinha pensado em um outro texto, né, para trazer essa tarde, só que a gente é guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus, a gente pensa que vai fazer de um jeito e ele vem e muda tudo. E ontem o Senhor me trouxe esse texto ao meu coração, e engraçado é que é um texto que eu já preguei diversas vezes sobre ele, mas Deus falou comigo de uma forma muito peculiar, muito diferente, de uma maneira muito específica. E algumas coisas desse texto saltaram aos meus olhos e eu gostaria de compartilhar juntamente com vocês. O texto se encontra em 1 Samuel, capítulo por número 1. Glória a Deus. E vamos ler do 1 ao 8, que diz assim o texto sagrado. Houve um homem de Ramate de Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, a saber, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele ano após ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo quanto Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que tu choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Queridos, o texto proposto para nós vai nos relatar acerca de uma mulher estéril. Nós vemos referências de muitas mulheres, pelo menos eu consigo detectar umas 9 mulheres agora aqui na minha mente, que a Bíblia se refere acerca da esterilidade. E se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria gerar com propósito, porque foi o que Deus colocou ao meu coração quando eu lia esse texto. De acordo com o Código de Hammurabi, no artigo 148, toda mulher que não gerasse filhos ao seu marido, era permitido que esse homem tomasse outra mulher para que desse descendência, desse seguimento à sua prole, sem abandonar a primeira esposa. Ele era amparado pela lei na ocasião, na época, de tomar outra mulher para que essa mulher lhe desse filhos. Porém, ele não abandonaria a primeira esposa. E assim acontece. Eucana, ele toma por Penina como esposa. E quando nós falamos sobre gerar, é algo de suma importância, não só para aquele tempo, mas para nós também.
no tempo vigente, no tempo atual. Mas naquele tempo, em especial, a mulher que não gerava filhos, ela era chamada de galhos secos. A mulher que não gerava filhos, ela era como uma pessoa infrutífera e que perdia o seu valor. Afinal, galhos secos servem somente para quê? Para serem lançados no fogo. E era essa a comparação que eles faziam à mulher que não gerasse. Quando nós falamos de gestação, nós falamos de vida, de dar a vida ao trem. Meu Deus. Obviamente que nenhuma mulher quer ser comparada a um galho seco, a algo sem vida. E toda mulher estéril, ela era vista dessa maneira, pela sua incapacidade de gerar. Nela não havia uma perspectiva de um futuro produtivo ou de frutos para o seu casamento. Meu Deus. Só que o texto é claro em dizer, enfático, que Eucana amava Ana. Mesmo ela não gerando frutos para ele dentro do casamento, não gerando filhos, ele a amava. No início da criação, quando o Eterno cria o homem, ele vai lhe imputar pelo menos 3 ordenanças, a saber, sejam férteis, multipliquem e dominem sobre a terra. Ou seja, é um princípio bíblico. Nós gerarmos, nós frutificarmos, nós multiplicarmos. E trazendo isso para o aspecto espiritual, isso fala muito daquilo que nós geramos em Deus e para Deus. A mulher que é fértil, e que era fértil na ocasião naquele tempo, ela era considerada como uma grande bênção. Em contrapartida, a mulher estéril, ela era considerada amaldiçoada. A esterilidade demonstrava que havia algum problema naquela mulher, que havia um déficit. Sendo assim, a mulher que não gerasse, ela era como um ramo seco. E frequentemente ela era rejeitada, ela era banida do convívio com algumas outras mulheres e ela era vista como uma inútil. Então nós podemos entender aqui o dilema que Ana está vivenciando. Ana é alguém que quer gerar. E é normal isso. Ana, como qualquer outra mulher, ela quer gerar. Mas o propósito de Deus nas nossas vidas, ele é particular. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque o texto vai ser bem enfático em dizer que foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Ou seja, Ana não nasceu estéril. Ana ficou estéril. Porque o próprio Deus cerrou, e no original cerrou significa segurou. Foi Deus que segurou o ventre de Ana para ela não gerar. Foi Deus que fechou o ventre de Ana para ela não gerar. Ele impediu que ela gerasse. Aí a pergunta que eu me fiz, Senhor, por quê? Por que o Senhor impediria alguém de gerar? Porque tudo que Deus faz, nós sabemos que Ele faz com um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Deus se utiliza até mesmo de momentos de dores, momentos de calamidade para nos ensinar grandes lições. E aí Deus falou comigo assim, sabe por que eu segurei? Sabe por que eu fechei? Porque para gerar, tem que gerar com propósito. Não basta gerar por gerar. O problema é que a nossa geração, e eu já libero uma palavra aqui, a nossa geração quer fazer, quer gerar, quer frutificar, mas sem propósito. Muitas das vezes vai ser algo que não vai ter feito. C.S. Lewis vai dizer que ações corretas praticadas pelas ações erradas não ajudam a construir com qualidade. Ou seja, eu tenho que entender que antes de pensar em querer gerar, eu preciso entender o propósito pelo qual eu estou gerando. Isso. E ali o texto vai dizer que Ana queria um filho. O texto não fala claramente sobre isso, mas nós podemos conjecturar, sem ferir o texto, porque foi assim que o Senhor falou, trabalhou e ministrou meu coração. Ana queria um filho. Por quê? Porque ela não gerava e a rival, a Penina, sempre estava ali lhe afrontando, estava ali aborrecendo, estava ali lhe impertinando com aquela questão, eu posso, você não pode. Sabe aquilo? Eu tenho, você não tem. E talvez, quem sabe, o desejo que se consumiu no coração de Ana em querer gerar, no primeiro momento, em primeira instância, foi talvez para querer provar para Penina que ela também podia gerar. Talvez porque não
Ana queria gerar para mostrar que ela também podia, que ela também não estava esquecida e não estava à margem, como muitos pensavam, porque ela não frutificava. Só que aí Deus está dizendo para nós nessa tarde, não queira gerar para mostrar nada para ninguém. Não queira gerar para ser só mais um fazendo. Mas gere com propósito, gere debaixo de promessa, gere debaixo de propósito. Penina é alguém que representa aqui um inimigo, ou que representa uma adversidade, por que não uma luta? E existem inimigos que se levantam para nos mostrar como nós estamos diante de Deus. Qual é a nossa real condição diante de Deus? Questionamos ou adoramos? Porque às vezes Deus mesmo incita inimigos contra nós, assim como foi, ele fazia isso com o povo de Israel. Toda vez que Deus queria tratar com o povo de Israel, por vezes ele suscitou inimigos, levantou inimigos contra o povo de Israel, para que o povo entendesse o propósito. E assim acontece muitas das vezes na nossa vida. Às vezes é necessário que Deus nos leve para um aspecto de dor, para um ambiente de dor, para um ambiente de aflição. É necessário que talvez Deus nos conduza, talvez, com inimigos ao nosso caminho, ao nosso encalço, para que nós possamos entender o propósito de Deus. E, mais uma vez, eu repito isso aqui, porque foi assim que o Senhor falou claramente ao meu coração, e se você quiser, anota, printa isso aí na sua tela e guarda isso na tábua do teu coração. Não se trata somente de fazer ou de produzir, e sim o porquê estou fazendo. Não é só sobre gerar, mas é sobre gerar com propósito. Não adiantava Ana querer gerar para mostrar que ela também podia. E na nossa geração tem muita gente assim. Tem muita gente que quer fazer, mas não com propósito. E qual propósito é esse? Glorificar o nome do Senhor. Porque não a nós, mas a Ele toda a honra e toda a glória. Colossenses vai dizer que tudo que façamos, seja comer, beber, tudo seja para a glória de Deus. Então, eu entendo que diante do propósito, nós temos que nos posicionar, porque às vezes a ação pode até mostrar uma motivação certa, mas com atitudes erradas. E a gente precisa entender isso. Precisamos estar de acordo com o propósito, senão perde a validade. Gerar com propósito não se trata de apenas ter ou fazer, e sim para quê e por quê. Deus não quer que geramos por gerar, Ele quer que o seu povo gere com propósito. E isso vai operar um milagre, isso faz toda a diferença. Algo que saltou aos meus olhos diante desse texto foi sobre a parte que Ana, em algum momento, ela se desvia do propósito. Ela deixa que a afronta, que a aflição, que a perseguição de Penina, que vamos trazer para nossas vidas, que as adversidades que cercavam ela ali no momento, naquele presente momento, afligisse o seu coração a ponto dela não querer mais comer, a ponto dela não querer mais sacrificar. Ana agora ela sobe ao templo, mas ela só chora. Ana agora ela deixa que aquilo que o teu adversário lançou sobre a vida dela tivesse efeito. Porque agora ela não quer mais comer. E quando a gente fala de comida, a gente se remete à comida, ao banquete, à palavra de Deus. Ana agora ela sobe ao templo, mas ela não quer se debruçar mais no banquete do Senhor. Ana agora ela está triste, ela está amargurada de alma, de espírito, e ela só chora. Só que eu quero liberar uma palavra para alguém que está ouvindo essa live nessa tarde. Há momentos na nossa vida que não basta a gente ficar chorando, debruçando em cima dos problemas. Vai ter momento que nós vamos ter que engolir o choro, nós vamos ter que nos posicionar e levantar do estado de procrastinação que nós encontramos. Porque mediante a uma palavra, mediante a uma promessa, nós não podemos nos deixar levar por palavras contrárias, por ventos contrários, por circunstâncias adversas. Porque o inimigo quer isso, o inimigo ele implanta situações para nos tirar do foco, para nos tirar do posicionamento que Deus quer, para esmurecer e esmagar a nossa fé, a ponto da gente querer jogar tudo para o alto, sabe? A ponto da gente querer desistir. Ah, mas eu tentei tanto, eu busquei tanto, eu lutei tanto, eu ouvi tanta palavra de Deus que ia acontecer e até agora não aconteceu, eu não aguento mais, eu não quero mais. Só que aí é que está a intenção do propósito. Quando você tem um propósito e você gera em cima do propósito, você não desiste daquilo que Deus te falou.
Você vai até o fim. Você sabe o tamanho do Deus que você serve. Aleluia. E por mais que as situações que te cercam momentaneamente sejam desfavoráveis, você sabe que há um Deus todo-poderoso que vela para cumprir a sua palavra sobre a tua vida. Glória a Deus. Momentos, eles são transitórios e passageiros, eles não permanecem para sempre. E nós precisamos entender que precisamos nos adaptar a saber viver dentro desse momento que vai passar na nossa vida de problema. Porque se cada problema, cada adversidade que se levantar na nossa vida, cada afronta, cada coisa que se levantar com o intuito de nos parar, nós deixarmos que isso nos atinja, nós não vamos ver jamais a promessa se cumprir. Nós jamais vamos cantar o hino da vitória, jamais podemos entoar cânticos de louvor ao Senhor, como o tema mesmo nos propõe. O tempo de cantar chegou, só que o tempo de cantar ele só chega para quem aguenta o processo. E o processo ele é doloroso. O processo de espera ele é vital e necessário para que se cumpra o propósito. Só que nós precisamos entender que é necessário esperar, mas esperar posicionado, não é esperar procrastinado, não é esperar chorando, não é esperar incrédulo, não, é esperar tendo fé. E quando falamos de fé, eu digo fé prática, porque há uma grande diferença, pastora Érica, a fé prática da fé verbalizada. Nós somos muito bons com as palavras. E por vezes entoamos tanto canções quanto orações verbalizando que temos fé. Asseguramos em Deus a nossa fé, mas quando a porta bate na cara, quando a dificuldade chega, quando a enfermidade assola, quando a humilhação vem, quando a afronta vem, aí a gente questiona, mas Senhor, e tem muitos aí que se julgam até no direito de querer colocar Deus na parede, a ponto de dizer, Senhor, eu não aceito essa situação porque eu sou tua serva. Meu Deus do céu, nós estamos invertendo as posições, os valores. Muito por vezes saímos do estado de criatura e queremos ocupar o lugar do Criador. Nos esquecemos que Deus ele não é um agente administrativo a nosso favor. Ele faz quando quer, porque quer, da maneira que quer e como lhe apraz. Aleluia. A gente quer ter o controle nas nossas mãos, mas na verdade o controle está nas mãos dele. E aí dizemos que temos fé, mas quando foge do aparente controle que a gente acha supostamente que temos na nossa mão, a gente já quer abandonar tudo. A gente quer, sabe, culpar a Deus. Às vezes por tomadas de decisões erradas, mesmo más escolhas. Aí a gente quer culpar a Deus porque que a promessa não se cumpre. Só que a promessa não vai se cumprir enquanto você não passar pelo crivo de Deus. Deus está dizendo para vidas aqui hoje. Tem uma promessa, uma palavra liberada sobre a tua vida. Deus tem um propósito específico sobre a tua vida. Talvez você ainda não viu se concretizar porque você ainda não se posicionou mediante ao tamanho do propósito que você carrega. Deus ele só vai confiar nas tuas mãos quando você se posicionar. E esse posicionamento fala também sobre a condição que você está diante de Deus. A permanência, a não oscilação, a Bíblia vai falar sobre isso. Permanecer firme, constante, abundante na obra do Senhor. A gente vê uma geração que oscila muito, ora está muito fervoroso. Bate um vento, acabou, cadê a pessoa? Você nem vê mais. Daqui a pouco está de novo. Então, a gente precisa se manter constante. E essa constância, vamos falar aqui sobre adoração. Porque Ana agora ela sobe ao templo, mas ela não quer comer. Ana não quer participar do culto, não quer glorificar, não quer orar, Ana só chora. E se você subiu, meu irmão, eu te digo uma coisa, sobe para adorar. Não sobe para chorar, para reclamar, para discutir com Deus, não. Sobe para adorar. Porque enquanto você adora, Deus trabalha a teu favor. Eu aprendi algo lindo, que enquanto nós agimos aqui na terra, o céu reage. O céu reage a nosso favor. Então, por favor, diante da sua dificuldade, irmã, mas você não conhece a minha história, a minha luta.
E isso, às vezes, a gente se torna até meio egoísta de querer até comparar lutas, sabe? A gente quer ser tão sempre melhor ou centro das atenções que, às vezes, a gente, até a nossa luta, a gente quer disputar com o outro, que a minha luta é maior, que o meu problema é maior. Cada um tem um problema, uma dificuldade, uma debilidade, mas o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Ele não dá nada do que cada um possa suportar. Independente do que você esteja vivenciando, Deus está dizendo: aprenda a continuar na mesma constância. Aprenda a continuar dentro do propósito. O vento vai soprar, a dificuldade vai vir, mas se você permanecer dentro do propósito, o tempo de cantar vai chegar. Aleluia. A nossa adoração, pastor Érica, ela jamais pode ser negligenciada pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. E o que é isso? É eu condicionar a minha adoração pelo momento em que eu estou vivendo em questão. Se estou bem, adoro, exalto, glorifico, bendigo ao nome do Senhor. Mas se estou mal, se estou passando por algum problema, eu já não quero mais adorar, eu já não quero mais glorificar, eu já não quero mais prestar o meu culto da mesma forma. Só que o Senhor está dizendo aqui, independente de como você esteja, se não tem força para andar, se arrasta. Se não tem força para clamar, chora, mas vai para os pés do Senhor, sobe para o templo, sobe para o pé do sacrifício, para o altar do sacrifício. Aleluia. Esteja aos pés do Senhor. Ana, ela está vivendo um momento difícil, conflituoso, e nós até mesmo entendemos esse momento de Ana. É entendível esse momento que ela está vivendo. Quem talvez no lugar dela não faria talvez o mesmo. Nós estamos aqui para pontuar somente o lado negativo, mas Deus está dizendo, independente da circunstância que você esteja vivendo, aprenda a confiar em mim. Independente do momento, saiba que eu sou Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Ela não pode se calar. Você não pode se calar diante da adversidade. Você não pode deixar de adorar. Ana, infelizmente, naquele momento, ela se deixa ser influenciada pela circunstância. Penina irrita, provoca, ela toma posse daquela palavra, ela se entristece. E quem sabe ela até não duvidou que um dia poderia gerar. Porque nós somos assim, o tempo vai passando, porque a gente acha que o tempo é nosso, só que o tempo é de Deus. Deus diz que vai fazer algo e a gente quer para ontem, porque nós tendenciosamente somos assim, imediatistas. Queremos o já. Deus falou que vai dar e eu quero é para ontem. Só que Deus está dizendo, antes de você querer ver a promessa se cumprir, primeiro se posicione para recebê-la. E aí, eu aprendo algo aqui. Ana, ela quase que perde a oportunidade de viver um milagre, porque ela se abate diante das circunstâncias. Ela sai um pouco ali do propósito. E aí ela só chora, só fica mal, fica com a sua alma afligida. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós, não negligencie a sua adoração, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de aflição. Aleluia. Persevere em oração, adore ao Senhor. Porque enquanto você adora a Deus, Deus está agindo a teu favor. Aleluia. Nós precisamos entender isso. O tempo de cantar, ele só chega para quem suporta passar pelo tempo do processo. Tem gente que quer cantar, pastor Érica, mas não quer passar pelo deserto. Tem gente que quer cantar, mas não quer enfrentar os vales da vida. Vai ter cântico? Vai sim. Mas primeiro tem que passar pelo mar bravio. Lembra do povo de Israel diante do mar vermelho? Eles atravessaram primeiro eles atravessaram para depois entoar cânticos. Ou seja, primeiro eles enfrentaram o mar. Quem sabe o mar das aflições, quem sabe qual é o mar que está diante de você nessa tarde. Mas eles tiveram que enfrentar primeiro, passar pelo mar. E só depois de chegar do outro lado, eles entoaram cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Então, se você quer cantar o hino da vitória, se você quer que o tempo de cantar chegue na sua vida, aprenda a passar pelo processo. Aleluia. Se submeta à vontade de Deus. Suporte o processo. Glória a Deus. Quando Ana entende que ela precisava tomar atitude, porque aí eu vejo aqui esse momento em que ela passa por esse conflito, talvez até mesmo um conflito de identidade, ela esquece que ela é escolhida com um propósito específico por Deus, e ela deixa a circunstância momentaneamente tirar ela do foco, do propósito,
mas eu vejo que logo depois ela tem um feedback e ela entende que ela precisa voltar para a posição que ela tinha. Isso. E aí ela entende que ela precisa tomar uma atitude. Que se ela ficar em casa chorando, se ela ficar ali triste, se ela ficar procrastinada ali, nada vai adiantar. Deus está dizendo para pessoas aqui que estão ouvindo essa live, ficar trancada no seu quarto escuro, ficar a poder de remédio controlado não vai resolver a tua situação. Aleluia. Vai te afundar cada vez mais num abismo que depois só Deus para ter misericórdia da sua vida. O Senhor está dizendo, peça socorro, tome um posicionamento, porque tem pessoas para lançar cordas para você sair desse buraco. Mas você precisa se posicionar. Quando a Ana entende que ela precisa tomar atitude, e ela sair desse estado de procrastinação e ir em busca do único que pode resolver o problema dela, porque às vezes nós buscamos, é um outro erro nosso, buscamos tantas alternativas quando na verdade nós temos que ir direto na fonte, no único que é capaz de solucionar os nossos problemas. Aleluia. Porque há momentos que Deus ele vai esgotar até os recursos humanos para nos fazer entender que é só Ele que faz. Meu Deus. Porque às vezes a gente vai em A, em B, em C, para depois o último recurso é Deus. Quando não tem mais jeito. Só que Deus está dizendo, eu sou primazia na tua vida, eu sou o primeiro lugar. Aleluia. Não adianta querer colocar outras coisas no meu lugar, porque a minha glória eu não divido com ninguém. Então você tem que entender que você precisa buscar a Deus, buscar a fonte. Ana agora ela decide se levantar, mas ela se levanta para quê? Para ir revidar a afronta de Penina? Não. Ana levanta para quê? Para ir poder mostrar para a sociedade, dar um tapa na cara da sociedade, olha, eu vou gerar... Não, Ana se levanta com um propósito. Ana se levanta para orar a Deus. Ela sobe ao templo para orar. Porque agora ela entende que ela foi escolhida com um propósito. Entre tantas mulheres, Deus escolheu ela com um propósito específico de gerar não só um filho, mas um profeta. Entenda isso. Não desprezando os outros filhos de Penina. Mas interessante é que o texto não menciona. A Bíblia não faz menção sobre os filhos de Penina. Quem eram, como eram, o que fizeram. Mas aí a gente entende que quando você está gerando dentro de um propósito... Oh, meu Deus do céu. O teu nome vai ser lembrado. A tua história vai ser lembrada. Ana, ela carregaria em seu ventre não apenas mais um filho, mas ela carregaria Samuel, aquele que seria escolhido por Deus, levantado por Deus para ser um profeta, quem iria trazer conserto e trazer de volta a autoridade sacerdotal para a casa de Eli. Aleluia. Entenda? Deus ele vai te escolher, ou melhor, ele já te escolheu com um propósito de não ser apenas mais um, de não ser alguém que só vai gerar mais alguma coisa, não. Deus quer que seja gerado através de você algo que vai perpetuar, que vai ser lembrado, que o nome vai continuar. Você pode não estar mais aqui, assim como a palavra de Deus diz, mas aquilo que você gerou em Deus e para Deus vai permanecer. Você vai embora, a geração vai embora, eu vou embora, mas quantos nomes não são lembrados e falam até mesmo depois de mortos? É verdade. E é isso que o Senhor quer, gerar com propósito. Ana agora ela se posiciona de acordo com o propósito que ela carregava. Ela sobe ao templo para orar. E agora a Ana entende que precisa voltar a comer, que precisa voltar a participar do banquete, que ela precisa se alegrar no Senhor. Só que em contrapartida a alma dela ainda está triste. A alma dela ainda está aflita. E quando ela chega diante do templo, ela só consegue chorar. Ela não tem nem palavras para falar com Deus, para discursar com Deus. E é o momento em que o Senhor ministrou meu coração que todo posicionamento gera milagre. Aleluia. A adoração, ela é um gatilho do milagre. Quanto mais você busca, quanto mais você adora, o milagre acontece. Só que em contrapartida, todo posicionamento também gera conflito. Por quê? Porque quando Ana resolve realmente se posicionar mediante aquela situação, vem alguém sem discernimento, a saber, o sacerdote Eli, que na ocasião já tinha perdido a visão espiritual, já tinha deixado os seus filhos fazerem atrocidades ao templo do Senhor, e esse homem agora ele tem uma cegueira espiritual tão grande que ele não consegue entender o momento daquela mulher. E aí, quando ela chega para adorar, quando ela chega para orar, ele vai repreendê-la.
ele vai repreendê-la dizendo que a mesma está embriagada. Só que eu estou te dizendo uma coisa aqui nessa tarde, não te preocupa não. Não te preocupa não que quando você se posicionar mediante essa situação que você está vivendo, vai ter gente sem discernimento que vai olhar e vai criticar. Que vai olhar e vai dizer assim, mas para que tudo isso? Fulano deve estar com algum tipo de problema. Ou então está querendo aparecer. Ou tantas outras coisas que vão falar a teu respeito. Mas não tem problema, porque enquanto Ana, alguém te critica, Ana, as Anas que estão aí nos assistindo, enquanto tem alguém que está te criticando, você permanece no propósito. Porque enquanto ele falou o que disse acerca dela, ela continuou no propósito. Eu entendo que se Ana, diante da palavra de Eli, ela se frustra, ela se entristece mais uma vez e ela desiste e fala, olha, tentei, Senhor, vim aqui para te adorar, mas olha só, esse homem agora fala que eu estou embriagado, não tem jeito para mim, eu vou embora, eu vou desistir de tudo. Se Ana desiste, jamais ela alcançaria o seu milagre. Mas Ana permanece. Aleluia. Deus está dizendo, não saia do seu posicionamento mediante as palavras que lançam sobre a sua vida. Palavras que dizem sobre você não te definem. O teu Deus te conhece. O teu Deus, ele sabe do teu caminhar. Permanência em oração, e eu já caminho para o fim aqui. Permanência em oração, porque Deus ele falou algo muito específico acerca disso comigo. Não negligenciar a oração em todo tempo e fora de tempo, se nós queremos ver o milagre acontecer, se nós queremos verdadeiramente entoar um cântico ao Senhor de vitória, dizer em alto bom som que o tempo de cantar chegou, que eu chorei sim, eu perdi sim, mas o tempo de vitória, o tempo de cantar chegou, a dupla honra chegou. Se eu quero dizer isso, eu preciso entender que dentro do processo, dentro do momento em que eu estou passando de dificuldade, eu tenho que permanecer adorando ao Senhor. Eu não posso negligenciar a minha adoração. Eu não posso deixar de adorar por causa da circunstância que me cerca. Permanência, permanecer em oração. Às vezes nós fazemos orações que parece que elas ficam sem resposta. Tem pessoas que oram há tantos anos. E biblicamente, quantos não oraram 15, 20, 30, 40 anos para obter uma promessa? Só que isso fala mais sobre nós do que sobre Deus de cumprir. Porque Deus cumpre sim. Deus ele é fiel e ele vai cumprir. O tempo de espera é para mostrar para nós como nós estamos. Porque Deus ele não dá nada levianamente nem de maneira irresponsável na mão de ninguém. Ele só vai confiar nas nossas mãos quando nós estivermos preparados para receber. Então entenda que quanto mais o tempo demora, quanto mais esse tempo se alonga, é para eu refletir como eu estou me posicionando diante da promessa. Porque se ainda não aconteceu, porque algo de errado está acontecendo comigo. E eu preciso entender isso. Porque às vezes a gente culpa Deus, não aconteceu, não acontece. Só que, meu Deus, o Senhor está dizendo, está na minha mão para te dar, está prontinho. Eu só estou esperando você se posicionar. Eu só estou esperando você entender o propósito para receber. E aí nós mesmos, com as nossas atitudes, nós, adiamos, retardamos aquilo que Deus tem para cumprir nas nossas vidas. A permanência. Permanência em oração. Permanência mesmo diante da impossibilidade. Permanência mesmo diante das incertezas. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo onde estamos passando por diversos desafios. Verdade. Nos ressignificando como seres humanos. E o Senhor está dizendo para nós, nesse tempo, aprenda a permanecer no propósito. Quantas pessoas que não estão sabendo lidar com esse tempo? Pessoas que só acostumavam a fazer por fazer, sem propósito, estão perdidas. É verdade. Quantas pessoas que se desviaram nesse tempo de pandemia? Vai ter muita gente que vai voltar forte, mais fortalecido no Senhor, mas tem muita gente que não volta. E pós-pandemia teremos um trabalho de resgate muito grande. De pessoas crentes que se desviaram. E por que eu digo isso? Porque eram pessoas que não estavam acostumadas, não tinham aprendido a gerar em cima de propósito, geravam por gerar.
E aí não tinha uma constância, não tinha uma firmeza, uma solidez. Isso. O tempo de pandemia chegou, todo mundo recluso em casa, aquele que abria a Bíblia só na igreja, aquele que glorificava só no culto de terça, quinta e domingo, Verdade. se vê perdido, se vê sem Deus. Porque não entendeu o propósito de reino. Nós somos o templo. Deus habita em cada um de nós. E quando falamos de adoração, falamos de estilo de vida. Eu não adoro só dentro do templo. Eu adoro Ele desde a hora que eu acordo, que eu abro os meus olhos, e desde a hora que eu vou fechar os meus olhos. São todos os dias implícito na minha alma. Por quê? Porque a adoração faz parte do meu estilo de vida. É como ar nos meus pulmões. Eu não consigo viver sem adoração a Deus. Eu reconheço que Ele é bom, que Ele é fiel. Em detrimento à minha pequenez, em detrimento à minha fragilidade, aos meus pecados, às minhas falhas, Ele é fiel. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é perfeito. E por isso eu engrandeço a esse Deus, eu adoro a Ele. Não pelo que Ele faz por mim, mas por quem Ele é para mim. Pelo que Ele representa para mim. Aleluia. Até porque o que Ele fez por mim é muito maior do que o que eu posso oferecer a Ele. Jamais vai se equivaler, a equação nunca vai bater, porque Ele deu o seu único filho por amor de nós. Sendo nós ainda pecadores, nós não merecíamos. E Ele demonstrou o seu tão grande amor por nós. É gratidão. Nós adorarmos a Deus é gratidão. É reconhecer que eu não adoro para ter conquistas terrenas nessa terra, não que nós queremos conquistar aqui seja pecado, não. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Porque coisas passam. Coisas são perecíveis. Deus está nos chamando e Deus está tomando um curso diferente. Eu não sei por que estou falando isso, mas Deus o sabe certamente. Deus está dizendo aqui, aprenda a me buscar, a se relacionar comigo, a me adorar. Não como uma moeda de troca, não para ter, não para ser, mas por quem eu sou e por aquilo que já fiz por você. Será que você consegue adorar a Deus e agradecer a Deus pela tão grande salvação que você recebeu? Porque não há coisa maior que Ele poderia nos dar. Conquistas terrenas, nada vai se equivaler a tão grande salvação que Ele nos deu. Então o Senhor está dizendo para nós nessa tarde, aprenda a gerar com propósito. Eu não quero que pessoas gerem apenas por gerar. Não para competir, não para mostrar que pode, mas é para a glória e honra do meu nome, diz o Senhor. Glória a Deus. Permanência na oração. Nós precisamos orar e orar crendo. Mas antes, sobretudo, orar crendo, nós precisamos também orar. E aqui Deus está falando só sobre isso, sobre propósito. Orar com propósito, com direcionamento. Orar sabendo o que estamos pedindo, porque a Bíblia vai dizer isso. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Às vezes nós oramos e não vemos a resposta, não obtemos a resposta de Deus, não recebemos porque oramos para os nossos próprios deleites. E Deus não atende isso. Agora, quando nós oramos para Ele, para entregar a Ele, para dar a Ele, aí sim tudo muda. Ana, quando ela pede um filho, a primeira instância ela não tem esse filho. Ela é impedida de gerar. Só que eu entendo que quando Ana entende o propósito que ela precisa gerar para cumprir um propósito, Deus opera o milagre. E aí eu entendo o quê? Que quando Ana ora para entregar a Deus, a oração dela é qual? Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será teu e te servirá por todos os dias da sua vida. Ana entende que ela precisava cumprir o propósito. Será que as nossas orações podem ser entregues a Deus? Será que os nossos pedidos, aquilo que a gente quer alcançar em Deus, a gente pode entregar para Ele? A gente pode devolver para Ele? Ou será que são coisas tão banais, tão terrenas, são só os nossos deleites? A gente precisa entender isso. Isso implica em gerar com propósito. Quando você ora com propósito, Deus, Ele responde. Deus, Ele responde. E para encerrar, o que eu queria dizer aqui é sobre nós também aprendermos a velar com a nossa palavra. A termos
responsabilidade de quando fazemos um voto diante de Deus, nós venhamos a cumpri-lo. Porque o povo de Israel, por vezes, eles, quando estavam afligidos, quando eles estavam oprimidos, quando eles estavam passando por algum problema, alguma adversidade, eles se lembravam de Deus. Como eu disse aqui, só quando não tinha mais jeito. Aí eles buscavam recursos em Deus. Deus prontamente vinha, atendia, prosperava, abençoava, mandava comida, mandava provisão, livramento. Rapidamente o povo se esquecia de Deus novamente. Salmo de Asaf, Salmo 78, vai falar sobre isso. Prontamente o povo se virava contra Deus novamente. Se esquecia do benefício que Deus havia feito. E aí, quando passava pelo aperto de novo, se lembrava de Deus novamente. E talvez porque não vivia no aperto por conta disso. Para Deus sempre estar trazendo para eles a realidade de estar perto, de buscar a Deus, de se voltar para Deus. Há momentos que Deus vai nos levar para o aperto para nós lembrarmos e olharmos para Ele. Porque tem gente que quando está tudo bem, também não lembra de Deus. São dois pesos e duas medidas. Deus não quer que nós o lembramos dele somente no aperto e nem somente quando as coisas estão boas. É como eu disse, é um estilo de vida. Estando bom, estando mal, eu tenho que me lembrar do Senhor, eu tenho que viver para o Senhor. É como Paulo vai dizer aos filipenses, quando ele diz, posso tudo naquele que me fortalece. A suma é, eu vivi naufrágio, açoite, prisão, passei necessidade, como passei bonança, tive irmãos que me abençoaram, em outras palavras é o que ele está dizendo, tive pessoas que me abençoaram, como tive momentos de provação. E a suma é, posso tudo naquele que me fortalece. Paulo está dizendo nada mais do que eu aprendi a viver tendo como não tendo. Eu aprendi a viver no tempo da escassez como no tempo da bonança. Por quê? Porque a força não vem de mim, a força vem dele. É o Senhor quem me sustenta, é o Senhor que é o meu Deus, é ele que me fortalece. E ele me fortalece para quê? Para eu aprender a passar por esses momentos sem esquecer dele, permanecer no propósito. Então tem gente que faz uma exegese totalmente equivocada desse texto. Você pode tudo naquele que falta. Não, esse pode tudo implica passar problemas, provações, aflições. Só que no Senhor, que essa tarde nós possamos ficar com essa palavra. Passe o que tiver que passar, mas no Senhor e com o Senhor. Não se esqueça do Senhor, não busque Ele somente quando tudo está bem ou somente quando está mal. Busque constantemente o Senhor. Ele é o teu Salvador, Ele é o dominador da tua alma. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, missionária Mariana. Que palavra abençoada. Eu que agradeço. Meu Deus, a gente ficaria aqui ouvindo a tarde toda. Nossa, e se deixar eu falo bastante, tá, meu filho? Meu Deus. Mas louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por a sua vida. Eu que agradeço, meu Deus. Me abençoando cada vez mais. Amém. Mesmo a internet, né, dando esses probleminha, mas o recado de Deus foi dado aqui nessa tarde. Eu quero também externar aqui minha gratidão à missionária Kelly por ter entrado em contato com você, para você estar aqui nessa tarde. Isso é boca de Deus para as nossas vidas. E eu vou pedir para que você encerre essa live orando por cada mulher que está aqui, ó, que entraram aqui nessa tarde e foram ricamente abençoadas, que você possa estar orando, encerrando. Amém. Essa live vai ficar salva vai ficar. Então, a hora que salvar, eu creio que vai sair do congelamento. Eu acho que fica normal. Sim. Tá? Vamos orar, então? Vamos. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus querido e Deus amado, nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor é sobre as nossas vidas, porque reconhecemos, ó Pai querido, a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Sabemos o quanto somos dependentes do Senhor. Sabemos, ó Deus, o quanto a Tua palavra é poderosa, mais penetrante do que a espada de dois gumes, Senhor, e ela jamais volta vazia sem antes cumpra aquilo que lhe apraz. Eu tenho a certeza, ó Pai, que o Senhor falou aos nossos corações nessa tarde, que o Senhor ministrou os nossos corações, Senhor.
que verdadeiramente precisamos nos posicionar, Pai, para que o milagre aconteça, para que possamos, Senhor, ver o tempo de cantar chegar. Precisamos nos posicionar, Senhor, mediante ao processo. Pai querido, levanta mulheres, ó Deus, essa é a oração que faço nesta tarde. Levanta mulheres, Senhor, que não estejam, Senhor, debruçadas diante do seu sofrimento. Mulheres que não aceitam, Senhor, as palavras contrárias que vêm, Senhor, e se procrastinam, mas que elas possam tomar uma atitude hoje. Que elas possam se levantar, Senhor, sair do estado de vitimismo, Pai. Sair do estado de autocomiseração, porque nós não somos coitadinhas, não, Senhor. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos escolhidas, Anagassubi Andarabácia. Somos escolhidas com um propósito específico, ó Pai. E quantas mulheres estão aqui, Senhor, que o Senhor chamou para gerar algo específico. Gerar, Senhor, algo grande, algo que vai ficar para a história, algo que vai perpetuar. Pai, que nós venhamos a entender o tamanho do chamado, o tamanho da responsabilidade que o Senhor confiou sobre nós, Pai. E que diante desta promessa, diante desta palavra, Senhor, desse propósito, nós possamos nos posicionar. Pai querido, não deixamos, Senhor, que o inimigo, que não deixamos, Senhor, que as afrontas, que as adversidades, que os problemas da vida venham sufocar, Pai. Venham abater, venham, Senhor, nos deixar esmurecidas a ponto de esquecermos que servimos a um Deus grande, a um Deus tremendo, a um Deus que faz, a um Deus que age, a um Deus que opera milagre, a um Deus que não precisa de nada favorável para agir, porque é Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso Salvador. E por isso nós te louvamos, ó meu Senhor. Te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, alcança cada vida que entrou nessa live, cada mulher, cada pessoa que vai visualizar esse vídeo depois, Senhor. Que vidas sejam alcançadas e que nós possamos, Senhor, estar dentro de uma geração. Eu profetizo isso no nome do Senhor Jesus, uma geração que vai se levantar com propósito, para gerar com propósito, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Aleluia. Abençoa, Senhor, a vida da pastora Érica, toda a sua família, seu esposo, a igreja que eles presidem, Senhor, ali em Caxangá, que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente eles como canal de bênçãos para aquele povo. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Foi um prazer te conhecer, tá? Eu também. Gostei muito, missionária. Deus continue te abençoando e te usando Amém. poderosamente. Fica com Deus. Que Deus abençoe sua casa, seu ministério. Amém. Deus abençoe. Por as tuas mãos, o Senhor prospere. Amém. Em nome de Jesus. Gente, quinta-feira, tá? Amanhã não vai ter, mas quinta-feira vai ter, porque amanhã estarei lá na minha linda igreja, nos 2 cultos. Então, o primeiro culto, gente, não tem como eu estar aqui, porque eu não tenho como estar aqui devido ao primeiro culto lá na minha igreja, que são 2 cultos à noite. Então, Deus fazer o coraçãozinho, mesmo estando congelado aí. Faz coraçãozinho. Sim, o coraçãozinho. Eita, gente. Aleluia. Deus abençoe, viu? Prazerzão. Fica com Deus.